Vamos começar? Eu acredito que você conhece a história do sapo e o escorpião, né? E para quem não conhece, eu vou começar então com essa história aqui. Imagine que tem um sapo na beira de um rio e um escorpião encontra o sapo e percebe que o sapo está prestes a atravessar. E ele vai e faz um pedido ao sapo. Ele, sapo, sapo, me atravessa aí nesse rio, deixa eu passar aí nas suas costas, eu não sei nadar, não é do meu tipo, não sou eu. E aí o sapo fala assim, claro que não, você acha que eu sou maluco? Eu vou deixar você, um escorpião, atravessar nas minhas costas, você vai me ferroar. Aí ele, claro que não, sapo, eu não vou te ferroar, eu prometo, eu preciso de atravessar, eu preciso. E aí o sapo pensa, ele não vai me ferroar, ele precisa de atravessar, né? E aí o sapo aceita o pedido do escorpião e o escorpião vai nas costas do sapo. Quando chega na metade do rio, o sapo sente uma fisgada aguda nas costas e ele vai e não acredita naquilo que estava acontecendo. Ele, escorpião, você acabou de me ferroar, você acabou de me condenar e condenar você à morte. Por causa disso, agora a gente vai morrer. Aí o escorpião se vira pro sapo e fala o seguinte, ele, cara, me desculpa, mas isso é da minha natureza. Isso é algo normal, comum para mim. Independente da consequência, é o que eu sei fazer. E aí o sapo e o escorpião, né, os dois estão fadados à morte e morrem ali. Bom, esse é um daqueles vídeos que o que vale é o que realmente não é dito, né? É uma reflexão muito forte. Porque quantas vezes, né, nós temos âncoras financeiras, de desenvolvimento pessoal, de negócios, aquele tipo de sócio que nunca acredita que vai dar certo, que não pode, ou aquela mãe ou aquele pai. Inclusive um livro que comenta sobre isso. Se você não viu o vídeo anterior, a gente falou muito sobre a influência do que a gente ouve, escuta e fala e o sucesso. Isso consegue mudar a nossa mente como magia, né? O último vídeo, vou até deixar o card aí para vocês. Então, o livro que fala muito sobre isso é O Segredo da Mente Milionária. Ele vem falando sobre, o autor ali, né, vem falando sobre os problemas que ele possuía em família, dando um exemplo do pai dele, inclusive o Pai Rico e Pai Pobre, que é do Robert Kiyosaki. Ele fala muito sobre isso, né? Que ele acreditava que tinha que ser como o pai. E acaba sendo comportamental, né? Isso. A pessoa aprende a ser daquela forma. A grande verdade é que tem pessoas que estão passando por momentos difíceis, não é pela falta de dinheiro. Ela pode ter a quantidade de dinheiro que for, que nunca vai ser o suficiente. Então, tem pessoas que faz parte da natureza dela passar perrengue. Porque se pegasse um valor menor, ela se enrolaria, um valor grande conseguiria se enrolar. Tem uma pesquisa que mostra que eu acho que mais de 80% das pessoas que ganharam na loteria se tornam mais pobres financeiramente do que eram antes. Mais de 80%. É fadado, tá na natureza da pessoa. Então, quando a gente faz um vídeo desse, inclusive esse Sapo e o Escorpião é uma literatura conhecida, né? Não se sabe o autor certo, mas é uma história muito conhecida. E uma história tão simples, tão boba, como uma metáforazinha ali, você começa a pensar, poxa, será que é da natureza de fulano, de Bertrand, das pessoas que eu convivo, afundar as outras pessoas? Ou então, será que está na natureza da pessoa, a pessoa conviver com aquilo ali, não ter medo de se lançar e se arriscar? E se você vê que, ainda que o leve para o precipício, ainda que o faça ser destruído, está arraigado na pessoa. Óbvio, né, que a gente poderia ter várias outras formas, mesmo que seja da natureza do escorpião, talvez se o sapo, e aí você começa a ter vários devaneios, você começa a imaginar, talvez se o sapo colocasse uma rolha na ponta, ou se o sapo cortasse o ferrão, se desse para fazer, mas só que não faz parte da natureza. Ou o escorpião deixaria de ser um escorpião, seria uma outra coisa. O legal do ser humano é que a gente tem a possibilidade de se transformar, e isso é interessante. E o ser humano realmente tem a capacidade de mudar. Você não é o mesmo de ontem. Uma coisa que, inclusive, o professor Olavo de Carvalho fala é o seguinte, é que tudo você é diferente da semana passada. Em tudo você é diferente da semana passada. Por exemplo, na semana passada, as suas células do corpo que estavam sobre a sua pele, elas eram diferentes das células que tem hoje, porque as suas células se renovaram. E se renovam sempre, tem um tempo estipulado. Então, no último mês, você é completamente diferente, biologicamente falando. Estou falando, as células são diferentes das de hoje, tudo se renova. Mas a sua mente não.
as coisas, as conexões, as pessoas que você lembra. Então, por isso que tem esse ente espiritual, de saber quem você é. Mesmo que fisicamente falando você mudou, a sua psique não. E o legal é que isso também tem como ser mudado, através de vários tipos de transformação. Pessoas encontram, muitas delas na religião, enquanto existem pessoas que nascem na religião ou em uma religião específica e depois de um tempo não se encontram e quer mudar. Então, mais uma vez, a gente vê que mesmo que, a gente está falando de um ser humano agora, seja da natureza destrutiva, eu sou um cara que acredita na mudança. Eu mudei, as pessoas à minha volta estão mudando a todo momento. Então, é impossível você conseguir sucesso financeiro, sucesso, dinheiro mesmo, ou sucesso profissional, de satisfação pessoal, ou sucesso dentro de casa, sem mudar algumas coisas. Não seja igual o escorpião, né? Que é da natureza dele, e ainda que o leve para o precipício, ele vai fazer aquilo que é da natureza dele. Se renova, renova o seu entendimento, muda. É possível. Quem sabe até se desinformar, né? Sair da forma, não se conformar, não ter o mesmo formato que as outras pessoas. Então, isso é uma reflexão breve ali, uma história, uma brincadeira que possa nos levar a pensar, imaginar bastante aí, quem sabe. Se conseguir atingir uma pessoa, eu já fico feliz. Fechou? A gente se vê num próximo vídeo e até mais.